Gênesis capítulo 22. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços Isaque, seu filho, e, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão: Seu pai, meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, o amarrou, a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová-Jiré, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste teu filho, o teu único filho. Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços e, levantando-se, foram juntos a Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Depois destas coisas anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quimuel, pai de Arão. E Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taaz e Macá. Gênesis capítulo 23. Ora, os anos da vida de Sara foram 127. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto, e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Responderam-lhe os filhos de Et: Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós, de enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, falou-lhes, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Macela, que possui no fim do seu campo, que má dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele estás na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra,
E falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão: Meu senhor, ouve-me. Um terreno do valor de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E Abraão ouviu a Efrom, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram. Abraão em possessão na presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Gênesis capítulo 24. Ora, Abraão era já velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, então, tornar teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelôs do seu senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e, partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelôs fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então com presteza baixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelôs, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelôs dele. E o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada, ou não. Depois que os camelôs acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou: De quem és filha? Dízimo, peço-te. Há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão,
que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A donzela correu, e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte. Porquanto tinha visto o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, que foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelôs ao lado da fonte. E disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois eu já preparei a casa, e lugar para os camelôs. Então veio o homem à casa, e desarriou os camelôs, deram palha e forragem para os camelôs e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual se tem engrandecido, deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelôs e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? Ao que ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento, quando chegares à minha parentela, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte, e disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo. Eis que estou junto à fonte em Efase, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me responder: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelôs, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Ora, antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelôs. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelôs. Então lhe perguntei: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. E, inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, declarai-mo, e se não, também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca, também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: deixai-me ir a meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho, deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram-lhe: chamaremos a donzela, e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Te respondeu ela: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama e ao servo de Abraão e a seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: irmã nossa, sê tua mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores.
Assim Rebeca se levantou com as suas moças e, montando nos camelôs, seguiram o homem e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Ora, Isaque tinha vindo do caminho de Bilá e Rói, pois habitava na terra do Negebe. Saíra Isaque ao campo à tarde, para meditar, e levantando os olhos, viu, e eis que vinham camelôs. Rebeca também levantou os olhos e, vendo a Isaque, saltou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.